Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Ô, gente, é tão legal ver vocês aqui, ter vocês aqui. É bom estar com você, brincar com você. Que bom ter vocês aqui no canal do YouTube, ouvindo, assistindo. Eu falo ouvindo porque às vezes eu coloco as coisas do YouTube para rodar e vou fazendo as minhas coisas. Ou eu coloco um vídeo para rodar e estou na esteira, eu coloco um vídeo para rodar e estou correndo, então me ajuda muito também. Então obrigado por você que está ouvindo ou que está vendo também. Obrigado por você que envia para outras pessoas também. Ô, gente, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado demais. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Eu peço logo de cara, antes de você seguir essa palhaçada bem aqui, para tudo, clica aqui nesse like, clica para se inscrever, caso você não tenha se inscrito. Ativa o sininho, por que ativar o sininho? Só para você saber que chegou vídeo novo, que você pode assistir vídeo novo, que você pode... que dá pra... vídeo novo, que custa, né? Porque a gente sempre fala de coisas práticas que ajudam a gente na nossa vida. Eu acho que eu vou criar um grupo de Telegram só para poder saber o que as pessoas têm achado dos vídeos. Uma coisa que tem umas ideias que surgem na minha cabeça que eu vou assim pensando até demais. Mas sim, vamos lá, atenção pra cá. Sabe por quê? Porque eu coloquei dias atrás eu coloquei, eu falo muito rápido de meu TDAH. Dias atrás eu coloquei na rede social sobre temas que as pessoas gostariam que a gente tratasse nos vídeos do YouTube. Eu tive muita sugestão de temas, muita. E alguns eu estou selecionando, né? E teve um que colocou assim, lembrar sem doer. É possível lembrar sem doer? Ou seja, creio eu que ela colocou lembrar de alguma coisa que marcou, lembrar de alguma coisa que machucou, lembrar de alguma coisa que feriu, lembrar de alguma coisa que entristeceu, lembrar de alguma coisa que marcou, lembrar de alguma coisa que fez chorar, lembrar de alguma coisa que trouxe pesar, lembrar de alguma coisa que foi ruim, que foi desagradável, que foi pesada, lembrar de alguma coisa, algum acontecimento, o que alguém fez, como alguém agiu. Porque, entenda bem, o que causa essa recordação dolorosa na gente? A amargura e o rancor. A amargura torna pessoas amargas e rancor é como se fosse uma âncora que prende a pessoa numa recordação, num sentimento e uma memória dolorosa que todo mundo está vivendo, andando, produzindo na vida e a pessoa está presa naquele momento, naquele tempo, naquele espaço, naquele ano, naquele horário, naquelas palavras, naquele acontecimento, naquela atitude. Então, é isso que lembra e dói. O que causa dor é isso. E geralmente é algo causado por pessoas que têm relevância para a gente. Porque quem não tem relevância você ignora, deleta, apaga da vida. É por pessoas que têm relevância na nossa vida, são pessoas que têm peso pra gente. Além disso, em ambientes que você outrora se sentia tão bem, tão acolhido, tão bem-vindo, e aquilo deixou de ser assim pra você e causa mágoa, causa rancor. São, gente, duas coisas muito perigosas, muito perigosas. Muito perigosas, mágoa e rancor. Porque elas vão adoecendo a alma e existem pesquisas hoje que eu valido muito essas pesquisas. Pesquisas que comprovam que muito das doenças originadas no físico, no corpo da gente, doenças que a gente apresenta, tem raiz emocional, uma delas é o câncer. Sabe, gente, eu tenho eu coloco tanta credibilidade nessa informação, porque a própria palavra, a própria Escritura Sagrada conta em vários momentos pontuais, específicos, os escritores colocando, sabe, enquanto eu me calei, os meus ossos foram se corroendo, associando o fato de calar-se, associando o fato de guardar as coisas, transformando-as em mágoa, em ressentimento, em rancor, ressentir, sentir de novo, como uma fonte de doença física. Tem pessoas que estão doentes fisicamente por causa de questões totalmente emocionais. Enquanto tiver essa atitude de alimentar
a dor daquilo que é recordado é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. E é só colecionando derrotas e desgraças e sensações e sentimentos e dor. Dor. Eu quero compartilhar com você hoje, nesse vídeo, sobre sim, a possibilidade de lembrar e não doer. Como? Vamos entender bem isso aqui aos olhos da neurociência, com uma ajuda espiritual, entendendo a gente psicanaliticamente. Nossa, que mingau é esse, Bruno? Porque é um monte de coisa junta para poder tornar uma das coisas mais importantes da vida do ser humano realidade. É possível lembrar sem doer? É. Só que a primeira coisa que você precisa entender, que só será possível lembrar sem doer quando você decidir que você quer que isso não doa mais. E não venha me dizer, não tem como, não dá, eu já tentei, Não, por favor. Pode parar com as desculpas, pode parar com as invenções, pode parar com as colocações vitimizadas, porque é sim necessário e possível você decidir que isso não vai mais doer. Decidir que você vai lembrar disso porque ninguém tem amnésia e não vai mais sentir o incômodo, a dor e o desgaste que sente. É possível você acordar um belo dia e falar, quer saber? Eu não quero mais sentir isso. Porque o que tem acontecido com muitas pessoas é que elas acordam e mais uma vez se pegam começando a pensar e alimentam pelo resto de começaram a pensar. Começam a pensar, começa a doer, elas vão alimentando aquilo que está doendo, alimentando aquele pensamento desgranhento, que está consumindo, acabando com a paz, com a felicidade dela, com a autoestima dela. Ela vai alimentando aquilo. Só que tem que ter um belo dia que você vai acordar e falar, eu decido que isso não vai mais ser assim. E não é que vai da noite para o dia. Bom, eu decidi, não senti mais nada. Não, a sua decisão vai te levar a uma ação. Decisões levam a ações. Pessoas que decidem não fumar mais, elas têm que agir de uma forma a fugir daquele cigarro. Pessoas que decidem não ficar mais embriagadas ao ponto de perderem os sentidos, elas precisam agir agora de maneira a reduzir um consumo exagerado da bebida. E quando percebem, se retiram, se afastam, dão um pouco de tempo do lugar, do ambiente que pode proporcionar isso. A gente sempre tem que decidir algo e agir baseado na nossa decisão. Então vamos lá. Tudo começa por um pensamento. Tudo. Nossa, meu relógio começou a falar, a ler o que eu estava falando para vocês e a me dar a informação de que não tinha encontrado. Cala a boca! Não te perguntei nada, fica quieto aqui. Eu, hein? Essa Siri, ninguém pergunta, essa Alexa, ninguém pergunta, para de se meter na minha vida, no meu vídeo. Eu, hein? Atenção pra cá, criança. Tudo começa em um pensamento. As coisas na nossa vida geram em torno de pensamento, rodam, giram em torno de um pensamento. Pensamento sobre o que aconteceu, pensamento sobre o que pode acontecer, pensamento sobre o que está acontecendo, pensamento de como poderia ter sido, pensamento de como foi, pensamento de como será, pensamento de como pode ser, pensamento de por que não é. Pensamentos. E o que você certamente quer esquecer para não doer, ou lembrar sem doer, está em forma de pensamento. É um acontecimento que passou e agora é um pensamento que pesa e que dói. Então, para isso, entendamos o que é um pensamento. Nós temos aqui o cérebro, nessa minha mão. Imagina que... meu Deus do céu, eu estou destruindo as coisas aqui. Tem câmera, tem... Depois eu volto para lá. Eu vou tirar isso aqui, depois eu volto, gente. Meu pai. Você tem um cérebro aqui. Isso aqui é uma coisa chamada ideia. Essa ideia cai no cérebro. E quando ela cai no cérebro, são aproximadamente 300 milissegundos para que essa ideia que caiu aqui se transforme em um pensamento. Como isso acontece? Nós temos em abundância no nosso cérebro células chamadas neurônios, vocês conhecem. E a porção distal desses neurônios comunica-se entre si. Só que não se toca, só se comunica. Há um espaço entre essa porção distal e a outra. Esse espaço, bem aqui no meiozinho, entre as duas extremidades dos neurônios, chama-se fenda sináptica.
E o que acontece nessa fenda sináptica? Acontecem conexões que a gente chama de sinapses. E essas conexões dão origem ao pensamento. E quanto mais você pensa, mais essas conexões são fortalecidas. De que forma, Bruno? Por exemplo, quando você está andando à noite por um lugar e você fica meio que preocupado porque a ideia que você tem é que todos os lugares depois das 10 da noite são perigosos. Se você estiver numa rua sozinho, piorou 10 vezes mais. Então, se você começa a andar por uma rua sozinho, 10h30 da noite, já tem uma conexão de um pensamento tão fortalecido, que quando você começa a andar pela rua, que você percebe que é 10h30 da noite, que está você sozinho na rua, você começa a disparar o pensamento, gente, que perigo que é andar 10h30 da noite em qualquer rua de qualquer lugar. Aquilo vai consumindo você, aquilo vai sufocando você, aquilo vai preocupando você e você vai, sabe, se acabando com aquilo, porque já tem uma conexão formadinha. Vrá, isso é perigoso, isso é ruim, isso é um atentado contra a vida, já tem uma conexão formada. Aí chega alguém e fala para você, fulano, larga de bobagem, aqui não é perigoso andar às 10h30 da noite, aqui é super seguro. Por um momento você começa a abandonar aquela conexão, abandonar aquele pensamento de que é perigoso, você começa a se sentir bem. Ah, então tá bom. Então não vai ter nada. Mas de repente você ouve uma moto passando longe, essa moto é um assaltante. Aquela conexão volta rapidamente, aquela conexão antiga de que é perigoso demais andar 10 horas da noite, 10h30 da noite em qualquer rua, sozinho ou sozinha. Aquela conexão volta a ser ativa e aquela inquietude, aquele medo, aquela ansiedade surgem novamente. Percebe que por um momento essa sensação, esse sentimento foi enfraquecido quando você desviou a atenção dele e começou a pensar o que outra pessoa estava dizendo, é seguro, é tranquilo, é isso, é aquilo. Outros pensamentos ocuparam a tua mente, você foi ficando relaxado, foi ficando bem, até esqueceu que estava 10h30 da noite andando sozinho em algum lugar. Ouça bem, essas conexões que existem, que trazem esse pensamento já fortalecido em relação a algo, são as mesmas conexões que existem trazendo a recordação da dor, aquilo que te faz lembrar e doer muito. Quando você lembra daquilo, você associa as coisas e vem dentro de você uma série de sensações, sentimentos tóxicos, nada bons, sentimentos ruins, de raiva, preocupação, tristeza, angústia, revolta, inquietação, uma série de coisas misturadíssimas dentro de você, porque já tem uma conexão formada sobre o que aquela pessoa fez e vem uma raiva e uma revolta e você, nossa, não consegue descansar enquanto não vê aquela pessoa passando pelo que você passou ou revoltado porque ela está bem e você não está, e você dorme e acorda regurgitando, alimentando, sendo consumido por essa recordação, por esse pensamento. Então o que eu preciso fazer para lembrar e não doer mais? Eu preciso perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não está ligado ao fato de eu achar que eu consigo ou não, de eu querer ou não, porque tem pessoas que nem merecem perdão, mas eu mereço ser livre do que elas fizeram, entende? Então, perdão não está associado a nada de merecimento, de querer, de não querer, de conseguir, de não conseguir. O perdão começa em um ato de decisão. Que decisão, Bruno? Eu decido a partir de hoje que isso não vai mais doer. Está doendo, só que eu decidi que não vai mais doer. Aí eu começo a aplicar o perdão. Como que eu começo a aplicar o perdão? Abraçando a pessoa, beijando a pessoa, apertando a mão da pessoa. Se você consegue, vá fazer isso você, porque eu não consigo ser assim. Como que eu começo a aplicar o perdão então, Bruno? Eu paro de alimentar os pensamentos que em mim causam revolta, pesar, agonia, tristeza e raiva. Eu paro de alimentar esses pensamentos. Eu decido que não vai mais doer. Quando eles começam, eu prontamente me posiciono, e aqui entra um pouco da questão espiritual. Eu me posiciono e eu começo a declarar com a minha boca em alta voz e com a autoridade que Cristo me deu, caso você creia na Bíblia. Ele falou, eu vos dei autoridade. Na mesma hora eu paro, eu repreendo esse pensamento ruim que me rouba e rouba a minha paz e me faz ficar com raiva.
preso nessa pessoa, preso nesse acontecimento, preso nesse sentimento. Eu não vou alimentar isso pensando isso. Eu repreendo a minha mente. Bruno, vai embora? Vai embora por uns 5 minutos. Depois volta e você vai ter que refazer isso novamente. E vai ter um momento logo no início que você vai fazer isso umas 20, 30 vezes em um dia. O que eu estou falando não é bobagem, não é invenção, não é lorota, não é marmota. Isso é verdade e é eficaz. Conte com a ajuda de Deus se você sentir-se fraco. Logo no início, você vai ter que se posicionar e não dar trela para esse pensamento, para esse sentimento, umas 20, 30 vezes no dia. Só que sabe o que vai acontecer? Essa prática constante vai enfraquecendo essa conexão. Lembra que essa conexão é fortalecida cada vez que ela é lembrada e alimentada. Só que você está deixando de alimentá-la. E quando você deixa de alimentá-la, ela vai enfraquecendo, enfraquecendo. E aquilo que eram 20, 30 vezes no dia para conseguir pensar outra coisa, agora é só 20, aí é só 10, aí é só 5. E aquela conexão, depois de um tempo, está tão fraca que você se lembra. Só que a recordação e a lembrança não está cheia de ódio, rancor ou de dor, porque você tirou aquele pensamento que gera a dor. O acontecimento e o pensamento, o acontecimento e a sensação não se misturam mais. Agora, dentro de você, o acontecido é o acontecido. O sentimento que ele causa é outra coisa que eu não acesso mais. Eu posso lembrar do acontecido, eu posso olhar alguma coisa que me lembre do acontecido, só que o sentimento, a emoção não é mais acessada, porque eu superei. Perdoar é superar. Aí você lembra e não dói mais. Então hoje, sem demora, faça isso e torne possível lembrar sem doer coisas que você viveu na sua vida. Pare de alimentar esse pensamento de dor, de revolta, de raiva, de inquietação, de insatisfação, de indignação. Para de alimentar esse pensamento que está roubando você de você mesmo, causando uma tristeza profunda, um pesar profundo, um choro profundo. Para de alimentar isso em você hoje e vá viver. As pessoas às quais você está preso estão vivendo, estão felizes, alegres, tocando a sua vida para frente. E pode ser que não estejam alegres ou felizes, mas elas não importam mais. E o que elas vivem não importa mais. A partir de agora, esse é o meu pensamento. Essas pessoas não me importam mais. Que toquem a vida, que sigam a vida. Bruno, o perdoar torna necessário abraçar, beijar, morar junto, conviver? Não. Se não precisa conviver, não conviva. Se pode manter distância, mantenha. O que não pode é mesmo à distância, ou do lado, ou trocentos quilômetros longe, você lembrar e aquilo incomodar e roubar você e contaminar você com as suas recordações, entende? Se torna tão irrisório o que você sente, não afeta nada, 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 que você pode olhar a pessoa sentar na mesma mesa que ela e não significa nada. Entende? É possível lembrar sem doer. Mas lembrar sem doer só é possível quando há perdão. Estamos entendidos? Hoje, decida. Comece a enfraquecer essas conexões que recordam e que doem. Comece a jogar pensamentos novos em cima dos pensamentos velhos. Eu repeti isso em vários vídeos meus, Romanos 12:2. Não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformem pela renovação do pensamento de vocês. Porque com pensamento novo, vocês serão capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pense coisas novas em cima dessas coisas velhas que machucam e doem. E pense quantas vezes for necessário, até que você supera e não dói mais. Estamos entendidos? Um beijo no seu coração. Até mais. Obrigado de nada.